Boa noite, meus amados. A paz do Senhor, amém? Todo mundo acordado, todo mundo bem, todo mundo forte. Advento da modernidade. A gente esperou um minutinho para você, que me recebe em sua casa, através do canal da Primeira Igreja da Ilha das Flores, para que você pudesse também participar. Então a gente atrasou nosso culto em 3 minutinhos, para que a gente pudesse gravar e receber de casa. Tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, né? Então quero saudar de novo você com uma boa noite. Quero te fazer um convite para que você fique à vontade na presença do Senhor. Mas quero te fazer um pedido, rapidamente. Deus falou através dos profetas na Bíblia. Deus usou diversas maneiras, mas não pelo celular. Então te convido a colocar seu celular para vibrar, para você baixar o volume dele. Não é proibido atender. Eu sei que tem gente com familiar doente. Vai lá fora, atende, ninguém vai chamar sua atenção. Mas diminui um pouquinho o volume. E eu te peço agora que você feche seus olhos e abaixe sua cabeça, para que você se desligue do mundo lá fora, para você acalmar seu coração, para você se colocar na presença do Senhor nesse momento. Sei que durante a semana você correu com o trabalho, correu com suas atividades, mas agora é o momento que você tem para descansar no Senhor, para colocar diante dele o seu louvor, a sua adoração, para você descansar na rua do Pai. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos por teu amor, por tua bondade, Pai, por tua presença em nossas vidas, porque nós experimentamos, Pai, desse amor dia após dia. Nós dormimos e recordamos porque o Senhor tem nos sustentado, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é motivo de gratidão, de felicidade, Pai, de alegria por mais uma semana que começa nesse domingo. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas, os nossos planos, as nossas atividades em Tuas mãos. Nós te convidamos, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações durante o culto, para que através das músicas, através da palavra, através da ceia do Senhor que será ministrada, possamos, Pai, entender o Teu amor e da Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te pedimos, te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus, e toda a igreja diz, amém. Amém. Que bom ter você aqui conosco. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a igreja inteira espera por um dia maravilhoso, um dia de uma alegria que a gente não consegue descrever. Lá no livro de Malaquias, ele traz uma expressão, de como uma ovelhinha, como um animalzinho preso no aprisco, quando é solto, que sai pulando assim feliz. Essa vai ser a nossa alegria quando o Senhor voltar. Uma alegria que a gente não consegue nem descrever. E a gente fica imaginando esse dia, fica ansioso e fica feliz, porque estaremos junto ao Pai. Porque nós não cremos num Cristo que virá de maneira secreta, não. Nós não cremos num Cristo que virá escondidinho, um Cristo que vem de maneira tímida. A gente crê num Cristo que vem vitorioso, glorioso. Um Cristo que vem presente. Um Cristo que vem vencendo. E para isso eu te convido a ficar em pé nesse momento, para cantar comigo o hino sempre conosco, O hino 112, Vencendo, Vem Jesus.
refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo, seguirão as suas leis e os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, fugidores a conquistou. Ninguém vem retirada, seu furor tirou. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Glória, repugnantes, todas as nuvens descerá, e as nações os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado as nações a de Judá, todos grandes e pequenos o juiz aumentará. Inimigos triunfantes sem fulgor de cantar, vencido bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido bem Jesus. Aleluia. Vencido tem Jesus todos os dias. Amém? Amém. Amém, Pai do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando a Deus. Eu sei que você veio aqui nessa noite para adorar a Ele. E muitas vezes a gente olha assim, né, para as nossas vidas. Muitas vezes a gente se pergunta: será que eu tenho motivos para louvar a Deus? Será que eu tenho motivos para glorificar e adorar a nome dele? Eu digo para você que nós temos muitos motivos. Nós temos muitos motivos para adorar e glorificar ao Senhor. Primeiro, porque Ele nos ama. E Ele demonstrou seu amor enviando Jesus Cristo para morrer por nós lá na cruz. Porque nós, cada um de nós aqui, nós somos pecadores. Paulo, escrevendo a Romanos, diz que todos pecaram, todos, sem exceção. E por causa dos nossos pecados, nós estávamos destinados à condenação eterna. Mas o Senhor, Ele nos amou primeiro. Partiu dele o desejo de nos salvar. E Ele nos escolheu. E Ele nos fez filhos e filhas dele. Ele nos fez o seu povo, o povo santo, o povo escolhido, o povo remido, o povo lavado, o povo eleito, o povo que o Senhor escolheu para salvar. Então nós temos muitos motivos para glorificar e adorar a Ele, porque não há mais condenação para nós. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. E um dia Isaías
pecador. Isaías reconheceu que ele era pecador quando ele chegou, teve uma visão e ele chegou diante do trono. E ele viu os anjos servindo e louvando ao Senhor, sendo santo, santo, santo ao Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías disse: pronto, agora eu vou morrer, porque eu sou pecador. Essa deve ser a nossa reação quando chegamos diante de Deus, reconhecer sempre que somos pecadores e que dependemos dele, e que sem ele nada somos, nada podemos fazer. E Isaías, quando chega diante dele, Isaías diz: Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor deu um jeito. O Senhor sempre dá um jeito. Aleluia! O Senhor colocou ali a brasa, tirada do altar, nos lábios dele, e disse: Isaías, agora você está purificado. Os teus lábios estão purificados. Vai e pega a minha palavra. E eu e você, nós fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, aquele sangue que nos lavou de todo o pecado. E ele disse: então agora vai lá e pega, e anuncia para as pessoas que há esperança, que há salvação, que há um céu nos esperando. Aleluia. Por isso nós temos muitos motivos para adorar, e eu te convido a adorar conosco nessa noite. Muitas gerações rendidas de louvor, cantando ao Cordeiro a canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam,
louvado. Oh! Porque Ele é digno de toda adoração. Cante comigo assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele é um Deus que sempre estará conosco em todos os momentos. E Ele não nos abandona em qualquer situação. Quando você clamar a Ele, clame com fé. Clame com fé. Aquele que tem fé recebe a vitória. E você coloca a sua fé em ação todos os dias clamando a Ele. Nós vamos cantar: a Ti eu vou clamar, Senhor. Pois tudo vem de Ti. Tudo está em Ti. Aleluia. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a guiar. Tudo pode passar. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Adore a Ele nessa noite. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar. Desistir, nova manhã, prepara.
Porque, Senhor, para onde iríamos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Pai, só a Ti podemos clamar, Senhor. Porque o Senhor é o Deus vivo. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que faz até o impossível se tornar possível. E nessa noite nós queremos nos render a Ti. Porque nós reconhecemos, Pai, as nossas limitações. Nós reconhecemos que muitas das vezes a gente quer algo. E sabemos que pela nossa própria força, pelo nosso intelecto, a nossa sabedoria e inteligência, nós não podemos conseguir. Mas nós sabemos, meu Pai, que contigo nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas em Ti, porque o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Nessa noite, Pai, nós queremos clamar a Ti por cada vida aqui presente. Olha, Pai, para o coração nesta noite, o coração que está aflito. O coração que entrou aqui nessa noite aflito, meu Pai. Traz o refrigério para esta alma. Meu Deus, devolve a alegria, Pai. Porque o Senhor é um Deus de alegria. Restaura, Pai, restaura a saúde dessa noite. Cura. Cura, meu Pai, cura. Faz milagres nessa noite, Pai. O Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não mudou. E a nossa fé está depositada em Ti, Pai. O que teu filho tem pedido todos os dias em oração. Responde nesta noite. Responde nesta noite. Mostra mais uma vez que o Senhor é Deus neste lugar, que o Senhor é o Deus dessa igreja. Espírito Santo, começa a fazer milagres para teu nome ser glorificado neste lugar, Pai. Só o Senhor pode. Tudo Tu podes, Pai. Nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Operando o Senhor que me impedirá. Faz a Tua obra nessa noite, Pai, porque eu creio que o Senhor não nos trouxe aqui em vão. O Senhor não nos trouxe aqui em vão. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos mostrar algo nessa noite. Então fique à vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Você que veio preparado para entregar seus dízimos e suas ofertas, terá oportunidade nesse momento. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu eu quero estar, dentro a Tua unção e transformar meu
Pai, nós queremos te glorificar mais uma vez, Pai, te pedir pelos dizimistas, ofertantes, aquele que tem contribuído com esta obra, que o Senhor abençoe, multiplique o cerebro dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que nunca deixe faltar nada para eles, Pai, que a cada dia possamos estar sempre tendo mais condições de contribuir, Pai, para ter o nome se glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. A igreja está cheiona agora, que linda. Então, vou recapitular para você. Por algum motivo, teve que se atrasar. Nós abrimos o culto, oramos, e a gente cantou que vencendo vem Jesus. Um Jesus vitorioso. Só que a gente continuou, que é um Jesus que é santo, não hoje e amanhã, um santo para sempre. E justamente por isso nós cantamos que nos entregamos a Ele. Essa água não é para mim. Mas muito obrigado, Diego. Jesus que é santo para sempre, e por isso nós nos entregamos a Ele. E agora a gente cantou também que uma só palavra que Ele manda muda a nossa vida. Só que para mudar a nossa vida a gente tem que escutar. E além de escutar, a gente depois tem que praticar. Não adianta a gente só escutar. Não foi isso que a gente conversou o mês passado todo? Só que hoje, olha para o lado e vê se está sentindo falta de alguém. Sentindo falta de alguém, mãe? Tá, não tá? Cadê o pastor? Cadê o pastor? O pastor está lá na primeira igreja batista, no 1º de maio, abrindo o mês dos jovens. Ele amar paixão. Mas se for por isso, sem paixão a gente não vai ficar essa noite. Sem paixão a gente não fica. Eu quero convidar o pastor da igreja batista 1º de maio, Fábio Paixão, que está aqui conosco. Só faltou ser baiano. É baiano não, né? Não, só faltou isso. Mas, pastor, fiz um pedido para o senhor no começo, o senhor lembra qual foi? Para ficar à vontade. É o único pedido que eu vou fazer, que o pastor fique à vontade, que o Senhor traga a mensagem, que o pastor seja instrumento para nossas vidas. Posso orar com o Senhor? Amado Deus, Santo Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por teu amor, por tua infinita bondade. Pai, o Senhor já falou conosco através das músicas, nós já falamos a Ti, Pai. Nos entregamos a Ti, mas nesse momento nós queremos ouvir o que o Senhor tem que falar conosco. Nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, aqui, lá em 1º de maio também, onde a Sua palavra também está sendo pregada em todas as igrejas espalhadas por todo esse Brasil. Que o Senhor, Pai, que é onipresente, que está em todos os locais, que o Senhor fale aos nossos corações. Use teu servo como instrumento, Pai. Assim como os meninos escolheram as notas que queriam tocar, que o Senhor escolha as palavras que teu servo irá dizer. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai, e abrindo o nosso entendimento de maneira tal que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Fala aos nossos corações. Use o teu servo. Nós pedimos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Boa noite. A graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém? Glória a Deus. É uma honra estar com os irmãos mais uma vez. Ver alguns, rever outros, conhecer algumas pessoas. Que bom estar com a família do Senhor
neste lugar. Estou acompanhando a minha esposa, ali faz assim, mozinho. Essa moça linda, maravilhosa, de amarelo, né? É minha esposa. A minha filha, Laura, 14 anos, ela falou: papai, eu vou ficar aqui na igreja, porque é a abertura do mês de jovens, então eu tenho que ficar aqui. Eu falei: tá bom, ele pode ficar aqui. Então ela está lá em 1º de maio para apoiar lá o trabalho com a juventude. Tem algumas pessoas aqui também que vieram conosco, né? A Penha, essa Penha, a Laila, são amigos nossos há muito tempo, já foram nossas ovelhas, ainda são, né? Nossas ovelhas. Carlos, com a família, tudo bom, gente? Deus abençoe. Estão conosco aí, nos acompanhando. E obrigado por você estar aqui nessa noite para louvar o Senhor juntamente conosco. Como foi dito aqui, o irmão Guto falou, o pastor Leomar está, né, na Igreja Batista em 1º de maio, ministrando a palavra aos corações dos irmãos da juventude. Ele tem jeitão baiano, jeitão jovem de ser, com certeza vai impactar o coração daquela juventude ali. E ao mesmo tempo ele me convidou para estar aqui conosco, com os irmãos, e um momento muito especial, que é a celebração da Ceia do Senhor. Eu me sinto muito honrado por poder participar deste momento com a igreja. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 128, por favor. Salmo de número 128, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Salmo de número 128, versículo 1 ao versículo 4. O que nós vamos apresentar agora nessa noite, irmãos, tem a ver com o tema que os irmãos estão trabalhando, né? Pastor, um exemplo dentro de casa. Tem a ver com isso. Estava pensando, quando o pastor Ilma me convidou para estar com os irmãos, estava pensando: gente, o que eu vou levar? E comecei a conversar com o Senhor e pedir ao Senhor uma palavra que Ele pudesse trazer ao nosso coração, no meu coração, no coração da igreja. E o Senhor, através do Espírito Santo, falou assim: faça um paralelo entre a mesa da casa e a mesa da igreja. Faça um paralelo entre aquilo que acontece dentro do lar e aquilo que acontece na igreja. Essas duas mesas são importantes. É sobre isso que nós queremos falar com os irmãos nessa noite, sobre a mesa da nossa família, dentro de casa, o nosso lar, e a mesa do Senhor, a nossa família espiritual, a nossa casa espiritual. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do trabalho, do fruto do seu trabalho, será próspero, será bem-aventurado e será próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vamos ler esse último versículo juntos? Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Amém. Pode colocar o slide da reflexão dessa noite, por favor. Esse salmo apresenta um dos retratos mais belos da família. Pode passar? É nós estarmos na casa do Senhor. Aliás, estar na nossa casa ao redor da mesa. O texto não diz, pode permanecer, o texto não diz que é uma família rica. O texto não está falando que é uma família, essa família que está sendo mostrada aqui é uma família cheia de bens. O texto não está falando aqui que é uma família que tem um carro, 2, 3 carros na garagem, ou até mesmo um apartamento de luxo na beira da praia. Ele está falando de uma família comum ao redor da mesa, ao redor de um espaço comum, louvando e adorando ao Senhor e crescendo juntos, crescendo em harmonia, crescendo em profundidade. Quando nós olhamos para a mesa, esta mesa, nós vemos uma família reunida para dar glórias ao Senhor pelo sustento, pelo alimento, pelas bênçãos que tem concedido a cada um de nós. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos uma outra mesa, nós vemos uma mesa em que o Senhor Jesus se assentou para celebrar com os seus amigos, com a sua família naquele momento, a sua família espiritual, para celebrar a alegria, a festa, a felicidade e celebrar principalmente aquilo que o Senhor faria através da sua vida, o Pai faria através da vida do Filho, que é salvar a humanidade. Quando nós olhamos essas duas mesas, nós fazemos um paralelo e entendemos algumas coisas importantes que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite. Pode passar o slide, por favor. A mesa do Senhor, o Novo Testamento mostra esta mesa, a mesa do Senhor. Também nela nós encontramos o quê? A comunhão, a provisão, a aliança e a esperança. Assim como nós encontramos em nossa casa, em nosso lar, dentro do nosso lar. Pode passar, por favor? E a primeira coisa que nós podemos encontrar
na mesa de casa e na mesa do Senhor é a comunhão. A mesa da casa é um lugar de comunhão, assim como a mesa do Senhor também celebra a nossa comunhão com Cristo Jesus. O salmista ele descreve os filhos à roda da mesa. Ele poderia dizer apenas que o homem teria filhos, mas ele faz questão de mostrar onde essa família estava. Provavelmente vários quartos, provavelmente outros ambientes, mas essa família estava ao redor da mesa. Eles estavam em um lugar comum, em um ambiente comum, simbolizando a unidade que havia naquela casa. E eu pergunto para você, eu gostaria que você me ajudasse nessa questão. Hoje, como tem sido o momento da nossa refeição? Vamos ser sinceros, eu estou falando sobre lá em casa também. Como tem sido os momentos da nossa refeição? Nós temos sentado à mesa? Ou cada um está em um lugar da casa? Cada um pega seu prato em um horário talvez diferente, e aí cada um tem o seu celular, cada um tem uma programação na televisão, e nós nos distraímos com essas coisas e não paramos para nos alimentar como família. Sendo que a mesa do nosso lar significa, ou o horário da refeição deveria significar comunhão, unidade, onde nós, o pai, a mãe, os filhos, se reuniriam ali para conversar, para pegar um relatório sobre aquilo que o filho está fazendo na escola, para fazer planos e projetos, para rirem juntos, para ter um momento de intimidade juntos. Infelizmente, na nossa vida moderna, nós não temos feito isso. Eu falo isso lá em casa. Nós temos uma dificuldade enorme de nos reunir sobre a mesa, ao redor da mesa para isso. E olha que nós somos 3 pessoas. Imagine uma família de mais pessoas. A comunhão da família, ela inicia-se na mesa, no café da manhã. Ela dá continuidade no almoço, no jantar, em momentos de confraternização. Assim como a ceia do Senhor simboliza a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, do Deus Pai, ao redor da mesa do Senhor, como filhos amados, nos alimentando da sua presença. É o pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa o sangue de Jesus. Essa comunhão ela é representada neste momento, quando nós unidos comemos do mesmo pão e tomamos do mesmo vinho. A mesa da casa representa a comunhão, assim como a mesa da casa do Senhor também representa comunhão. Amém, queridos? Segundo detalhe, a mesa da casa é lugar de ensino. Pode passar o slide, por favor. E a mesa do Senhor relembra o Evangelho. Ensino e Evangelho. O judeu, quando o texto foi escrito, na época que o texto foi escrito, havia o costume de que os judeus ou os israelitas eles aproveitavam a refeição para ensinar seus filhos coisas importantes. Inclusive, é um momento de nós educarmos nossos filhos a serem bons cidadãos, a comer com a boca aberta ou fechada? Fechada. A respeitar o outro, deixar comida também para o outro, não comer tudo sozinho. Então, são coisas que nós ensinamos na hora da refeição, na hora da comida. Nós ensinamos o valor do alimento. Nós falamos, coma bem, coma tudo. Se você vai pegar, ontem nós tivemos as bodas de ouro, da Maria Celeu lá, bodas de ouro. E teve um menino lá que pegou o prato, encheu o prato, tinha muita comida. Era feijão tropeiro, a irmã Maria cozinha muito bem. Feijão tropeiro, um monte de coisa, churrasco, coisa fantástica, Eu me esbaldei. E tinha um menino lá que pegou o prato e sobrou uma comida. E aí ele virou para o pai dele e falou, pai, e agora? Ele falou, não, e aí? Eu não quero comer mais. Ele falou, e daí? Não, mas tem comida ainda. E daí? Se você pegou, você deve comer. Ensinando aquele menino que o valor do alimento. Não é só porque estava de graça ali, porque não era o pai que tinha comprado, mas alguém pagou aquele alimento. E aquele alimento para ele é importante para todos. Estragar o alimento não é algo valoroso para uma família, para uma pessoa. Ensino diante da mesa. Aí a gente lembra o pessoal lá da África, A gente sempre fala isso. Coma tudo, porque o pessoal lá da África não tem. Tem tanta gente que não tem comida e você está
desprezando. São ensinos que nós passamos para os nossos filhos. E quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós temos o ensino do Evangelho. Onde nós falamos, coma e beba, porque isto representa as boas novas do Evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, aquele principal que sou eu. Quando nós estamos na mesa do Senhor, nós estamos ensinando não apenas nossos filhos, mas os novos crentes, os irmãos em Cristo Jesus, e dando testemunho para aqueles que estão de fora, que nós aprendemos algo especial, que somos pecadores, como foi citado aqui na administração, mas Deus é misericordioso e nos salvou através da morte do seu próprio Filho. Nos perdoou e nos salvou. Então a mesa é lugar de ensino em casa, mas também relembra o Evangelho, ensina aquilo que é o Evangelho também aqui na igreja. Em terceiro lugar, deixa eu passar o slide, por favor. A mesa da casa representa o perdão, e a mesa do Senhor também exige reconciliação. O Salmo 128, que nós acabamos de ler, não fala sobre uma família perfeita. Ela descreve uma família que teme ao Senhor, que é diferente. O segredo da felicidade daquele lar não estava na ausência dos problemas, mas estava na capacidade deles temerem ao Senhor e então resolverem os seus problemas através do temor do Senhor. Antes de tocar o pão, Deus deseja tocar o coração. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, diante da mesa da nossa casa, antes da refeição, seria interessante nós orássemos ao Senhor e pedimos, por exemplo, perdão quando houvesse algum conflito em casa, esposo com esposa, filho com os pais, irmãos entre irmãos. Seria importante nós fazermos isso, para que aquele alimento não desça, ou não tenha dificuldade para descer. Porque quando nós temos um sentimento contrário a outra pessoa, não sei se acontece isso com você, mas tem dificuldade de alimentar-se. Uma vez eu ofendi um jovem na igreja, onde eu era pastor de juventude, passei uma semana sem me alimentar direito, porque não descia. Até eu conseguir pedir perdão àquele jovem, ele me perdoar, a gente se reconciliar. Parecia que tinha uma praga aqui, parecia que tinha algo impedindo que o alimento descesse. Então, este momento de mesa seria interessante também, onde há o pedido do perdão e a reconciliação, assim como a mesa do Senhor representa o quê? O perdão de Deus, os nossos pecados e o nosso perdão em relação aos nossos irmãos. A palavra do Senhor diz que nós devemos analisar a nós mesmos, perceber e ver o que há de errado em nós, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, de modo digno. Examine o homem a si mesmo e veja se há algo que está atrapalhando que ele possa estar em comunhão com a sua igreja. O apóstolo Paulo, ali em Coríntios, ele está falando sobre um grupo de pessoas que não estavam em comunhão. Um queria comer mais que o outro, um queria encher mais barriga que o outro, uns se achavam melhores que outros se achavam mais importantes que outros se menosprezavam. E Paulo fala, na mesa do Senhor, você tem que analisar a sua conduta para você poder participar. Na mesa do Senhor é necessário também reconciliação, assim como na mesa do nosso lar, na mesa da nossa casa. Em quarto lugar, a mesa, pode passar o slide, a mesa da casa aponta para a hospitalidade. A mesa do Senhor revela a graça de Deus. Quando você recebe alguém na sua casa, geralmente você o chama para o quê? Para comer alguma coisa. É isso? E a comida, queridos, nós começamos com comida a história e terminamos com comida a história. Sabia disso? A gente começa com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi comido por Adão e por Eva, e o pecado entrou no mundo, e o final, a última árvore que aparece, o último texto, lá em Apocalipse, fala sobre a árvore da vida. Ou seja, começa com comida e termina com comida. Jesus era conhecido como, irmãos? Comilão e... Ele gostava de uma festa, gostava de estar na casa das pessoas. Ele ia na casa dos fariseus, ele ia na casa dos publicanos. Onde chamavam ele para ir, ele ia. E como eu sou discípulo, como eu sou discípulo de Jesus, e ele é meu exemplo, qualquer lugar que você for me chamar para comer, eu vou, tá? Terminou o culto, pastor, eu vou para a pizzaria? Vou, claro. Não gosto de Giló, mas se tiver pizza de Giló, eu como, não tem problema não. Qualquer pessoa que precisar de alguém, de uma companhia para comer, é só me chamar. Sou magrinho assim, não é porque eu como pouco não, tá, irmãos? É genética mesmo.
Mas o alimento sempre foi algo importante, a mesa sempre foi importante. Quando Abraão, por exemplo, recebe os anjos, ali ele nem imaginava que era anjo naquele momento, que anunciaria a vida do seu filho, né, a vinda, né, de um bebê, o cumprimento da promessa. O que ele fez? Espera aí que eu vou lá preparar um alimento para você. Vou preparar algo para você. Então a mesa é uma mesa de hospitalidade. A mesa da nossa casa é um lugar de hospitalidade, onde nós reunimos com a nossa família. E apenas um exemplo, uma observação rápida aqui, irmãos. Muitas vezes nós valorizamos muito de fora, reparou isso? Qual é o melhor talher? Para os? Quais são os melhores pratos? Para os de fora. Qual é a melhor toalha? Para os de fora. Isso aqui é para a visita. E aí a gente perde o valor da nossa própria casa. Porque muitas vezes é dentro de casa que as pessoas são mais valorizadas. Não deveriam ser mais valorizadas. Por que não separar um momento em que a família vai fazer uma refeição especial e usar todos esses elementos que a gente usa para o pessoal de fora? Talvez não todos os dias, mas uma vez no mês, quem sabe? Apenas uma ideia para os irmãos. Quando nós falamos sobre a ceia, nós estamos falando sobre hospitalidade também. Talvez alguns hoje não podem participar, mas sempre haverá um tempo em que você poderá participar. Você poderá, né, se ainda não aceitou Jesus, receber Jesus como Salvador. Se você ainda não for batizado, você pode ser batizado. Se você não está em comunhão com Deus, você pode estar em comunhão com Deus. Se você não está em comunhão com a igreja, você pode passar a ter comunhão com o Senhor, porque sempre haverá espaço à mesa do Senhor. Sempre haverá espaço à mesa do Senhor. E quando nós chegarmos lá no fim, nós estaremos onde, queridos? Nas bodas do Cordeiro. E como nós participamos nas bodas hoje, ontem, haverá muita comida também. Essa aqui é uma representação daquilo que vai acontecer no futuro. Quinto, a mesa da casa alimenta o corpo, a mesa do Senhor fortalece a alma. Quando nós nos alimentamos, e tem uma música antiga que fala comer, comer para poder crescer. A gente falava isso para os nossos filhos, a gente fala isso para os nossos filhos. Coma, se alimente para você se fortalecer. Quando nós nos alimentamos, né, da presença do Senhor, estou falando com um pão pequenininho, nem um vinho, um copo pequeno, estou falando só sobre isso, estou falando sobre representação. Quando nós nos alimentamos da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, aquele que veio para estar conosco até o fim dos tempos, nós nos fortalecemos, e ao redor da mesa, quando nós estamos na presença do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, que nós nos fortalecemos em espírito e em verdade, nossa comunhão se fortalece, a nossa memória é reativada em relação à promessa, ao cumprimento da promessa do Senhor, de que Ele viria para nos salvar, mas também é a promessa de que Ele vai voltar um dia para estar conosco nas bodas, onde nós celebraremos a presença do Senhor. A mesa da nossa casa representa o que nos alimenta, mas a mesa do Senhor também fortalece nossa alma, nosso espírito. E por fim, a mesa da casa prepara nossos filhos para a mesa do Senhor. Pastor, né, é exemplo dentro de casa. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que aqueles filhos eram como plantas de oliveira ao redor da mesa. Planta de oliveira ao redor da mesa. A oliveira, ela cresce lentamente, mas produz frutos durante muitos anos. Assim também deve acontecer com os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6 nos ensina como nós devemos fazer, como nós devemos ensinar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para o crescimento espiritual, para serem homens e mulheres tementes a Deus. É gravar a palavra do Senhor na mente, nas atitudes, no comportamento, ou seja, gravar na tua mão, na tua testa, na sua atitude diária, no seu pensamento. É colocar nos umbrais da porta, é colocar versículos bíblicos onde você estiver, é falar do Senhor de manhã, tarde, de noite, quando você estiver andando, quando você estiver parado, quando for dormir, quando você acordar, é estar ensinando o tempo todo sobre a palavra do Senhor, é viver a palavra do Senhor todos os dias, para que nossos filhos possam talvez crescer lentamente, mas terão firmeza espiritual, terão raízes fortes, e o que a oliveira produz? Óleo. Óleo serve para muita coisa, principalmente para a unção. Nós queremos e precisamos de ter filhos ungidos, tementes a Deus, pessoas que estarão em nosso lugar. Hoje, participei e fui no velório da irmã Zeli, esposa, ou viúva do pastor Eliu, que faleceu mais ou menos tem um mês. E estava falando eu já fui de Cobilândia, né? Eu cresci em Cobilândia e tal, e falei com alguns irmãos lá, falei,
os anciãos de Cobilândia estão abrindo espaço para a nova geração. Porque nós vamos passar, nós de cabelo branco e nós que ainda não temos mais cabelos, nós vamos passar. Essa próxima geração precisa assumir o compromisso de continuar a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. E começa em nós, começa na mesa, começa em casa. E vem e flui até aqui, esta mesa, onde nós celebramos a presença do Senhor. Querido, o Salmo, pode passar o slide, por favor? O Salmo 128 apresenta o retrato de uma família abençoada. Essa bênção não começa na prosperidade, mas começa no Senhor. Começa no temor ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda segundo os seus caminhos. Começa comigo, começa com você. Começa no temor ao Senhor. Quer ter uma família abençoada? Temor ao Senhor. Quer ter prosperidade na sua casa? Temor ao Senhor. Quer ver seus filhos prósperos, crescendo, desenvolvendo? Tema ao Senhor. Quando o temor de Deus ocupa o centro da casa, a mesa deixa de ser apenas um lugar para refeições e se torna um altar de comunhão, de ensino, de perdão e de gratidão. Quando chegamos à mesa do Senhor, reconhecemos que todas as bênçãos só são possíveis porque Cristo entregou seu corpo e derramou seu sangue por nós. A mesa da casa reflete a mesa da igreja. A mesa da igreja deve ser também, igualmente, ter o mesmo valor na mesa da nossa casa. Porque nós somos igreja em todos os lugares. Não apenas aqui, mas aqui também. Não apenas aqui, mas aqui também. Porque Deus está presente e deve estar presente aqui neste lar, nessa casa chamada casa de oração, mas também na nossa casa, no nosso lar. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, capítulo 11, ele, restabelecendo, a maneira correta de celebrar a ceia, uma das orientações que ele fez foi fazer autoanálise, fazer uma análise pessoal. Olhe para dentro de si e faça uma análise pessoal. Examine a si mesmo. É a ordenança, é a orientação do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você, neste momento, se você puder, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Gostaria de pedir que você esteja fazendo uma autoanálise sobre aquilo que foi apresentado hoje, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a mesa do seu lar. Você tem negligenciado como pai a orientação aos seus filhos? Você como mãe, você tem negligenciado o exemplo como uma mulher de Deus para testemunhar sobre os seus filhos o amor do Senhor? Filho, você tem negligenciado a obediência aos seus pais, você não tem sido obediente. A mesa da sua casa, ela está vazia, ou está cheia de vasilhas, ou seja, ou está cheia de objetos, ou seja, não usada mais. Aquilo ali representa um altar. Você pode restabelecer na sua casa, no seu lar. Talvez há uma quebra de aliança, talvez há um conflito que precisa ser resolvido. Peça ao Senhor perdão, peça ao Senhor reconciliação, peça ao Senhor purificação do seu coração, se houver um pecado. Talvez sua família não saiba, talvez as pessoas que estão ao seu redor não saibam, mas Deus conhece, você sabe. Você também pode pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, eu quero participar deste momento de celebração da mesa do Senhor, assim como eu quero restabelecer uma mesa de comunhão e adoração na minha casa, no meu lar. Que a mesa da minha casa, Senhor, seja um reflexo da mesa da minha igreja, que a mesa da minha igreja seja um reflexo da mesa da minha casa. Que não haja diferença. Que sejam altares ao Senhor, de devoção, de entrega, de quebrantamento. Que seja um momento de confissão, de reconciliação, de busca pela face de Deus. Examine o homem a si mesmo, para poder participar de modo digno da mesa do Senhor. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos, reconhecemos, ó Pai, a nossa pequenez, a nossa incapacidade de
de fazer o que é certo. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos santos lutando contra o pecado. E às vezes, ó Deus, em alguns momentos nós erramos, nós pecamos. Nós reconhecemos, ó Pai, que Jesus Cristo morreu exatamente para que nossos pecados pudessem ser perdoados, para que a condenação não estivesse mais sobre nós, para que o inimigo não tivesse mais nenhuma arma contra nós, ó Deus, de acusação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais acusação sobre si. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, em quebrantamento, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha restaurar o altar, ó Deus, do nosso lado, da nossa casa. Assim, Deus, como existe em nossa igreja, em nosso ambiente, ó Deus, espiritual, em nossa família espiritual, uma mesa linda, posta, para que nós possamos adorar o Senhor juntos e participar em comunhão neste momento tão especial. Que essas duas mesas sejam uma só, meu Deus, onde nós vamos adorar ao Senhor através daquilo que o Senhor tem nos concedido, agradecendo pelo alimento diário, pelo pão que o Senhor coloca sobre a nossa mesa, agradecendo pela prosperidade, mas também, Deus, agradecendo pela provisão da salvação através de Cristo Jesus. Aleluia. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa negligência, perdoe, Deus, porque muitas vezes nós não somos os pais que devemos ser, as mães que devemos ser, os filhos que nós precisamos ser. Restaura, Deus, aquilo que foi quebrado, traga de volta, Deus, o amor que se esfriou. Restaura, Deus, aquele relacionamento, Deus, aquele filho, Pai, desobediente, Deus, entregue a este mundo, traga-o de volta, Pai, em nome de Jesus. Aquele marido que ainda não se converteu, que se renda ao Senhor, aquela esposa, Deus, que está afastada de Ti, que ela se quebrante diante do Senhor, e juntos, Deus, como família, ao redor da Tua mesa, podemos celebrar a Tua presença, nos preparando para a grande ceia que nós teremos quando o Senhor Jesus voltar. Abençoe, Deus, este momento. Quero, Senhor, que eu faça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de chamar os nossos diáconos para estar aqui à frente conosco, por favor. Eles estão preparados para estar conosco, celebrando a ceia. Tua presença, meu Pai, agradecido por essa rica oportunidade que temos, Senhor, de cear contigo, Senhor. Muito obrigado por ser um Deus maravilhoso, um Deus que nos conhece, Senhor Jesus. Que Tu venha, Pai, nos abençoar, cada um irmão que for cear, Senhor. Que a gente pode sair daqui renovado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você que vai participar da ceia hoje, por favor, se coloque em pé para que os irmãos possam identificar você. Quem pode participar da ceia? Aquele que é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, que está em comunhão com Deus e em comunhão com a sua igreja. E você, ao receber o elemento, eu convido você a se assentar para que os irmãos possam identificar quem já recebeu. Tá bom? Então, quando você receber o seu alimento, os elementos, você poderá se assentar para que possamos identificar quem está recebendo e quem não está. Meu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso chegar somente pelo sangue.
Podemos colocar em pé toda a igreja, por favor. Toda a igreja. Talvez sua mesa da sua casa esteja vazia de diálogo. Talvez a mesa da sua casa está vazia de compreensão. Existe às vezes pessoas morando na mesma casa, mas não compartilhando a mesma vida. Quando nós falamos da ceia do Senhor, nós estamos falando de unidade, comunhão. E você olha e vê que é igual. Não tem nenhum copinho maior que o outro. Não tem nenhum pão maior que o outro. Porque no reino de Deus todos nós somos iguais. Você pode até trocar. Vamos trocar? Troca aí com seu irmãozinho que está do lado. Quem está atrás, troca 2, 3 vezes. Compartilhe o pão. Compartilhe o momento. Aproveite. Compartilhe com a pessoa que está perto de você. Compartilhe um abraço se você quiser. Se você já estiver perto do seu marido, da sua esposa, quiser pedir perdão, vai no ouvido dele e perdoe. Se reconcilie com o seu filho, se você quiser fazer isso. Porque é um momento de comunhão, de unidade, é um momento onde a família reúne ao redor da mesa do Senhor para juntos buscarmos o perdão de Deus. Buscarmos sermos melhores. Buscarmos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Vamos abrir aqui o copinho. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26. Ao vivo é assim, tá, irmãos? A palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 26 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos o pão em memória de Jesus, o nosso Salvador. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste vinho, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos em memória de Jesus, o nosso Salvador. Pai, diante da mesa do Senhor, nos alimentando, Deus, da Tua presença, o Senhor que é o pão da vida, o Senhor, Deus, que derramou o Teu sangue para que nós pudéssemos ser limpos, purificados. Nós agradecemos. E diante desta mesa, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando também em nossa mesa do lar, doméstica. Que sejamos exemplo, ó Deus, cada um de nós, dentro da nossa casa. A começar, ó Deus, em mim. Venha, Pai, ajudar-nos a transformar, a abençoar, a cuidar. Que sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor dentro da casa, dentro do lar. Que nossa casa seja igreja e a nossa igreja seja a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora os irmãos vão recolher o cálice. Enquanto isso, vamos cantar e louvar o Senhor. Eu já quero agradecer pela igreja. Muito obrigado, Guto. Deus continue abençoando. Agradeço ao pastor Leomar, ao Luana, são pessoas que a gente ama demais, mora no nosso coração. Deus continue abençoando a vida da igreja em nome de Jesus.
Amém? Alto mais que a neve, serei. Pastor, para mim, quero convidar o senhor aqui na frente de novo. Já que o senhor apresentou essa pessoa bonita do seu lado, eu quero convidar a pessoa bonita que está do meu lado. Não, o senhor não vem cá, pastor. Eu convidar a minha pessoa bonita ali, ó, minha esposa. Traz para mim, Diane, que eu esqueci. Pastor, muito obrigado, é pouco, né? Uma lembrança, se o senhor lembrar, toda vez que o senhor usar aí, o senhor vai lembrar que teve aqui, lembrar desse momento especial que a gente teve junto. O quê? A moça da foto? Não, está gravado lá, está gravado ali, ó. Amém. Mas tem um detalhe, fica aqui, eu vou te pedir um outro favor. Pedir um favor no começo e no final. Tá bom, né? 2 favores no culto. Dia de domingo, a gente tem uma tradição aqui na igreja, não é porque o pastor Leomar não está aqui, eu não vou fazer. Quando a pessoa faz aniversário no domingo, a gente convida ela aqui na frente para quê? E hoje tem gente de parabéns para você que achou que ia passar batido só porque o pastor não está. Eu nem vou falar seu nome. Levanta e anda. Gente, o aniversário da Clarice. Amém? Eu quero te dar parabéns para você. Isso é uma bênção para a igreja, viu? Clarice é aquela pessoa que você liga para ela e fala assim: Clarice, não posso dirigir o culto de oração, que aconteceu tal coisa. O máximo que ela vai dizer para você é: começa às 7h30, né? 7h30. Não temos problema com isso, então, Clarice. Parabéns a você. Senhor, em nome de Jesus, aqui está Clarice, ó Pai, no altar do Senhor, para agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre ela, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor a abençoe grandemente, que ela seja abençoada ao entrar na sua casa, ao sair da sua casa, onde ela estiver, Deus, o Senhor possa transbordar a unção da sua vida para aqueles que estiverem ao seu redor. Ó Deus, cuide dela em todo momento. Conceda muito mais anos de vida em tua presença, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. De manhã eu vi que você correu, mas aí de noite eu te esperei. Eu sei disso. Não, mamãe falava que de casa a gente não corre atrás, não. A gente espera. Então eu convido você, Clarice, e o pastor, para ficar lá na porta, para a gente poder cumprimentar vocês, para a gente poder agradecer a presença do pastor e parabenizar a Clarice. Espera um minutinho, uma oração silenciosa, a gente encerra o culto. Eu espero você aqui de novo, quarta-feira, culto de oração, quinta-feira, no amanhecer com Deus, sexta, domingo, não teremos EBD. Fique em casa, prepare aquele café da manhã gostoso para o seu papai. Então, meu amado, coração silencioso, nós encerramos o culto. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças.